Sejam bem-vindos à nossa linha do tempo do futebol brasileiro parte 3. Curta e se inscreva. Flamengo versus Vitória, 2-1. Esse jogo foi um encontro onde o time que errou menos saiu com a vitória, de forma irônica. O placar foi aberto pelo Flamengo aos 15 com Pulgar, e no final do segundo tempo, Everton ampliou para o Rei do Rio. E foi aos 52 que Mateuzinho diminuiu a vantagem do Flamengo e esboçou reação do Vitória. O Vitória foi valente e teve até mais chutes e finalizações do que o Flamengo, mas não teve a precisão apurada. Foram 7 chutes e 7 escanteios, onde apenas 2 finalizações foram ao gol, enquanto o Flamengo finalizou 4 vezes e teve 2 escanteios, mas converteu todos os chutes a gol, mostrando uma eficiência assombrosa. Foi um jogo aguerrido com 33 faltas e bem amarrado, mas não foge do tema principal: time que erra pouco, ganha muito. Chapecoense versus Coritiba, 3-3. Nesse verdadeiro fogo cruzado que foi Coritiba versus Chapecoense, quem abriu o placar foi Breno Lopes pro Coxa aos 41 e 57 minutos. A Chape reagiu com Walter David aos 46 e o Coxa marcou o terceiro com Pedro Rocha aos 59. Mas a Chape foi absurda e reagiu com Eduardo Vinicius aos 70 e Rubens Tadeu aos 90+1, selando esse grande empate. O mais impressionante foi a quantidade massiva de finalizações das duas equipes, com 20 chutes para a Chapecoense, tendo 7 deles ido a gol e 6 escanteios. O Coxa foi massivo e também eficiente, tendo 12 finalizações, sendo 5 delas no gol e 5 escanteios. Ambos os goleiros das equipes foram bem acionados nesse embate de muita ousadia ofensiva. Remo versus Atlético Mineiro, 3-3. Nesse jogo, o placar foi aberto aos 22 com Hulk. Aos 41, Vitor Bueno responde pelo Remo. Aos 70, o Atlético amplia com Juan e o Remo empata com Iago Pikachu. Aos 87, e Aleph. Aos 92, mas foi aos 98 que Dudu fecha o embate. O duelo foi da intensidade contra o autocontrole. O Atlético Mineiro teve mais posse com seus 55% e 19 finalizações, sendo 8 delas no gol e 6 escanteios. Já o Remo, com 45% de posse, soube existir e reagir contra o controle do Atlético e respondeu com 17 chutes, sendo 6 a gol, e teve 5 escanteios. Mirassol versus Cruzeiro, 2-2. Nesse confronto de valentia versus sabedoria, o placar foi aberto em prol da Raposa aos 23 com Wanderson Campos. O Leão da Roça empatou com Paulo Vinícius aos 37 e ampliou com Luiz Henrique aos 53, mas aos 85, Caio Jorge empata de pênalti para a Raposa e encerra a partida. O Mirassol se impôs com 56% de posse e teve 15 finalizações, sendo 9 delas no gol e mais 9 escanteios, pressionando o Cruzeiro o tempo todo. Já o Cruzeiro jogou com mais reatividade defensivamente para poder furar a pressão em momentos-chave e se aproveitar da qualidade de seus artilheiros. A Raposa teve 10 chutes e 5 deles foram a gol e não teve nenhum escanteio. Foi um jogo decidido por frieza, organização e muita entrega de ambas as equipes. Bahia versus Vasco, 1-0. O Bahia aos 21 abriu o placar com Luciano, onde conseguiu com sua defesa segurar o resultado até o final. Nesse jogo, o velho dilema da posse com perigo entrou em cena. O Vasco teve 56% de posse e 21 finalizações, tendo 4 chutes a gol e 8 escanteios, mas não rompeu a defesa baiana. Já o Bahia, com apenas 44% de posse e 7 finalizações, sendo 3 delas a gol e 4 escanteios, saiu vitorioso e provou que a bola também resolve quando usada com eficiência e não somente volume. São Paulo versus Grêmio, 2-0. Esse jogo foi um duelo pela supremacia em campo onde o São Paulo se impôs e abriu o placar de pênalti aos 24 minutos e ampliou aos 59 com Caleri, sem dar espaço ao Imortal do Sul. O São Paulo teve 58% de posse e finalizou 14 vezes, acertando 4 vezes o gol com perigo e teve 3 escanteios. Já o Grêmio teve apenas 42% de posse e finalizou pouco, 4 vezes, e teve um jogador expulso ao 47, o que expôs muito a defesa gaúcha e deu espaço para o São Paulo se manter sem ameaças no seu campo defensivo. Atlético Paranaense versus Santos, 2-1.
Esse jogo foi um duelo de intensidade e nervo, decidido nos acréscimos. O placar foi aberto pelo Furacão aos 6 minutos com Julimar de pênalti. O Santos respondeu aos 17 com Tassiano, e nos 90 mais um, Vivelons marca e decide o jogo. O Atlético se impôs com 54% de posse, deu 12 finalizações, sendo 5 delas a gol, e teve 8 escanteios, e venceu no apagar das luzes. Já o Santos teve 46% de posse, executou 10 finalizações, sendo 5 delas a gol, mas não foi feliz em converter as chances, sofreu com mais cartões e cedeu a vitória no fim. Fluminense versus Botafogo, 1-0. Esse jogo foi uma verdadeira amostra de controle de posse por parte do Fluminense, que decidiu o jogo aos 55 com Lucho Acosta. O Flu teve 60% de posse, finalizou 9 vezes, sendo 4 delas no gol, e teve 4 escanteios, sendo feliz em concluir com um gol, e se manteve firme mesmo com a expulsão de Canobio aos 59. Já o Botafogo teve 40% de posse, finalizou 7 vezes e acertou o gol em 4 ocasiões. E mesmo com a vantagem adquirida após a expulsão de Lucho Acosta, não conseguiu capitalizar sobre essa ausência numérica. Foi um embate do controle versus a força física, onde a posse de bola resolveu o problema. Corinthians versus Bragantino, 2-0. Nesse confronto, o Corinthians abriu o placar aos 47 minutos com Gabriel Paulista, nova contratação, e aos 74 com Matheus Bidu. O Corinthians foi cirúrgico em aproveitar as chances claras e se impôs com 54% de posse sobre a bola, tendo executado 10 finalizações e apenas 4 delas indo ao gol, e convertendo em 2 delas. Já o Bragantino teve 46% de posse e finalizou 8 vezes, acertando somente 4 delas ao gol, mas não conseguiu converter as oportunidades claras. Palmeiras versus Internacional, 3-1. Nesse confronto, o Palmeiras abriu o placar com Gustavo Gomes aos 23 minutos. O Internacional respondeu com Ronaldo aos 36 minutos. Aos 52, Vitor Roque amplia para o Alviverde. E aos 82, vem o Andreas Pereira fechando o placar. O Internacional se impôs bem com 60% de posse e finalizou 19 vezes, onde 8 chutes foram a gol, e teve incríveis 16 escanteios. O time pressionou, mas teve pouca efetividade. Enquanto o Palmeiras, com apenas 40% de posse, teve 11 finalizações e acertou 7 chutes ao gol, mas foi muito mais eficaz e feliz nas suas oportunidades, marcando 3 vezes e selando a vitória. Nos números, o jogo foi um retrato de volume contra eficiência, decidido no detalhe. Atlético Paranaense versus Corinthians, 1-0. Nesse confronto, o Corinthians abriu o placar aos 21 com o gol, e o Atlético não conseguiu furar a defesa do alvinegro em seus 90 minutos. O Atlético se impôs com 52% de posse e executou 16 finalizações, tendo 4 chutes a gol, e conseguiu 8 escanteios. Buscou pressionar a defesa o jogo todo, mas não foi feliz em concretizar o objetivo. Já o Corinthians, com apenas 48% de posse, teve apenas 4 finalizações e um chute certo, além de não conseguir nenhum escanteio, mas venceu com gol de Goal e sustentou o resultado, com 3 defesas decisivas de seu goleiro e o forte desempenho de sua defesa. Nos números, o jogo foi um retrato de volume contra eficiência, decidido em nervo e precisão. Se inscreva e veja mais análises de outro mundo, e lembre-se, todo dia é um jogo para se vencer.